quarto ano, nós iremos a mais uma correção do livro didático de matemática, capítulo 3, Geometria, página 50 a 59, onde a gente trabalhou figuras geométricas. Vamos lá, começando. Sabrina adora comemorar seu aniversário e espera por isso o ano inteiro. Finalmente o dia chegou e, para comemorar essa data tão especial, seus pais organizaram uma festa para ela. Então vamos lá, o cenário de festa dela. Então iremos às perguntas sobre a festa da Sabrina. Na festa de Sabrina, há vários objetos que lembram figuras geométricas. Que figuras esses objetos lembram? Vamos descrever o lustre e os potes sobre a mesa do fundo da ilustração, aqui. Lembram esferas. As caixas que Sabrina está montando lembram prismas. Os degraus da escada e as caixas de som lembram paralelepípedos. Os adesivos da parede lembram triângulos. Aqui, né? Observe os enfeites de mesa que Sabrina já montou e o que ela está montando agora. Quando ela terminar de montá-lo, ele lembrará qual figura geométrica não plana. Prisma, aqui. Prisma hexagonal. Por que hexagonal? Porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ok? Na faixa decorativa da parede, há um padrão que se repete. A cada 2 triângulos azuis, há um triângulo laranja. Seguindo esse padrão, se a faixa tivesse 10 triângulos azuis, quantos triângulos laranja ela teria? Como você fez para descobrir? Você vai me dizer como você fez para descobrir. São 5 triângulos laranja. E como que você fez para descobrir isso? Ok? Vamos para outra página. Figuras geométricas. Observe os modelos de figuras geométricas que estão sobre a mesa. Depois complete as frases com as palavras planas ou não planas. No caso, essas não planas seriam espaciais, ok? Mas só que nós vamos completar com as palavras planas ou não planas, ok? Os modelos que não ficam achatados quando apoiados na mesa são modelos de figuras geométricas não planas. Os modelos que ficam achatados quando apoiados na mesa são modelos de figuras geométricas planas, ok? 2. As faces das figuras geométricas não planas correspondem a figuras geométricas planas. Observe. Pentágono. Por que pentágono? Porque tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. E aqui, retângulo. Ok? Agora, escreva quais figuras geométricas planas correspondem às faces das figuras abaixo. Isso é fácil. Quadrado, triângulos, aqui, e hexágonos e retângulos. Ok? Vamos para
Outra página. Cubo e paralelepípedo. Melissa e Rafael estão brincando com um jogo de tabuleiro. Observe. A caixa do jogo lembra qual figura geométrica não plana? Muito fácil, paralelepípedo. O dado lembra qual figura geométrica não plana? O cubo. Observe a seguir a representação de um cubo e de um paralelepípedo e faça o que se pede. Então, nós temos arestas, que são essas linhas, as faces e o vértice, que é um encontro, né? Vamos lá, a gente vai dar a quantidade de vértices, faces e arestas. O cubo tem 12 arestas, 6 faces, 8 vértices. Paralelepípedo, 12 arestas, 6 faces e 8 vértices. Qual é a diferença entre o cubo e o paralelepípedo? Qual é a diferença? Todas as faces do cubo correspondem a um quadrado e que as faces do paralelepípedo correspondem a retângulos. A gente fez isso no slide e a gente identificou que o cubo, se a gente desfizesse o cubo, nós teríamos vários quadrados e o paralelepípedo, vários retângulos. Ana Clara quer montar uma caixa que lembra um paralelepípedo. Marque com um X os moldes que ela pode usar para montar essa caixa. Nós teríamos essa e essa figura, tá? Observe em um cubo e algumas planificações de cubo. Então, vamos lá. Observou e agora a pergunta. Qual planificação corresponde ao cubo acima? A esse cubo. Todos eles parecem figuras planas parecidas, são iguais, mas não corresponde a esse cubo. Por quê? Por causa da cor. Só a B, se você for montá-lo, nós teremos essas cores aqui, que corresponde a esse cubo, a letra B. Vamos para outra página. Comprimento, largura e altura, paralelepípedo. Fernando ganhou 3 livros e quer comprar uma caixa para guardá-los. Observe o que ele diz e responda as questões. Preciso ir a uma papelaria comprar uma caixa para colocar os livros. Para isso, vou medir com a régua o comprimento, a altura, então, a largura de pilhas de livros. Então, nós temos altura, comprimento e largura. Perguntas. A pilha de livros lembra qual figura geométrica não plana? O paralelepípedo. Fernando mediu a pilha e descobriu que ela tem 20 centímetros de largura. As outras 2 medidas que ele obteve foram 40 centímetros e 15 centímetros. De acordo com a cena acima, qual dessas medidas corresponde ao comprimento e a altura? 40 seria o comprimento e 15 a altura, ok? Fernando está em dúvida sobre qual destas caixas comprar para guardar os livros que ganhou. Seria azul, laranja ou amarela? A resposta seria a amarela, pois é a única que tem todas as medidas, altura, comprimento e largura, maiores que as medidas correspondentes da pilha de livro que o Fernando nos deu.
Observe a pilha de caixas abaixo. Sabendo que a altura da pilha mede 3 metros e que todas as caixas são iguais, qual a medida da altura de cada caixa? Vamos lá. 1 metro. Porque se nós temos 3 caixas e nós temos 3 metros ao total, então cada uma possui 1 metro. Os agrupamentos abaixo são formados por caixas que lembram um cubo, como a representada ao lado. O agrupamento A é formado por 2 caixas, o agrupamento B é formado por 4 caixas e o C é formado por 8 caixas. Aí nós teremos que completar a tabela. Complete o quadro com as medidas de cada um dos agrupamentos acima. A, comprimento 1 metro, largura 2 metros, altura 1 metro. B, 2 metros de comprimento, largura 2 metros, altura 1 metro. A C, 2 metros de comprimento, 2 metros de largura e 2 metros de altura. Agora imagine que o agrupamento B, na disposição em que está, foi colocado em cima do agrupamento C. Então, agrupamento B foi colocado em cima do agrupamento C. Escreva as medidas do novo agrupamento. Então, nós teremos comprimento 2 metros, largura 2 metros e altura 2 metros. Ok? Agora, observe a pirâmide representada abaixo. Nós temos aqui as arestas, né? Face, a base que fica embaixo e um dos vértices. Nós temos vários, né? Complete a frase abaixo. Vamos completar a frase. A pirâmide representada tem 7 vértices, 7 faces e 12 arestas. A base da pirâmide corresponde a qual figura geométrica plana? E as outras faces? Hexágono e triângulo, tá? Para nomear uma pirâmide, observamos o formato de sua base. Veja o exemplo e escreva o nome das pirâmides representadas em cada item. Pentágono, embaixo aqui, a base, corresponde ao pentágono. Pirâmide de base pentagonal. Vamos lá? Pirâmide de base triangular, porque a base dela é um triângulo. Pirâmide de base hexagonal e pirâmide de base quadrada. Escreva a quais figuras geométricas não planas correspondem às planificações representadas a seguir. Pirâmide de base triangular, hexagonal, porque tem 6 lados. Pirâmide de base pentagonal, tem 5. E de base quadrada, que essa aqui é a base dela. Então, vamos lá. Complete o quadro abaixo e, em seguida, corresponda à questão. Responda a questão. Vamos lá. Nós iremos responder o número de faces e vértices. Octogonal, 9 faces, 9 vértices. Hexagonal, 7 faces, 7 vértices. Pentagonal, 6 faces, 6 vértices. Triangular, 4 faces, 4 vértices. Agora, observe
o número de faces e o número de vértices de cada pirâmide. O que podemos dizer sobre esses números? Converse com os seus colegas e o professor. Essa aqui nós teremos que fazer com o papai, com a mamãe, né? Nós vamos perceber que o número de faces é igual ao número de vértices, tá? Ok? Agora, iremos para o prisma. Veja o prisma representado abaixo. Nós temos aresta, vértice, face e a base. Quantas bases tem esse prisma? E quantas faces laterais? 2 bases, uma em cima e outra embaixo, e 6 faces laterais. Esse prisma tem quantos vértices? 12. Esse prisma tem quantas arestas? 18. As bases desse prisma correspondem a que figura geométrica? E as faces laterais. Então, vamos lá. Hexágono, embaixo. E as laterais, um retângulo, ok? Agora, vamos para aqui. Os prismas também são nomeados de acordo com o formato de sua base. Observe o exemplo e complete o quadro. Nós temos figura de base triangular, 3 faces laterais, 6 vértices, 9 arestas. Prisma de base quadrada, temos 4 faces laterais, 8 vértices e 12 arestas. Prisma de base pentagonal, a base dela é pentagonal, então 5 laterais, né, faces laterais, 10 vértices e 15 arestas. Compare o número de vértices e de arestas de cada prisma com o número de faces laterais. Que regularidades você percebe? Converse com seus colegas e o professor. Vocês vão ver que o número de vértices é o dobro do número de faces laterais e que o número de arestas é o triplo do número de faces laterais, ok? Observe as planificações e responda as questões. Essa planificação corresponde a qual figura geométrica? A base dela é triangular. As partes dessa planificação correspondem a figuras geométricas planas. Que figuras são essas? Retângulos e triângulos, ok? Essa planificação corresponde a qual figura geométrica? Prisma de base pentagonal, porque tem 5, né? De base pentagonal. As partes dessa planificação correspondem a figuras geométricas planas. Que figuras são essas? Retângulos e pentágonos. Essa planificação corresponde a qual figura geométrica? Base hexagonal. Aqui a base dela é hexagonal. As partes dessa planificação correspondem a figuras geométricas planas. Que figuras são essas? Retângulos e hexágonos. Ficamos por aqui. Vamos fazer a autocorreção e guardar o livro. Quando voltarmos, vou dar visto. Beijinho para todos e que todos fiquem com saúde e com Deus.